live da ABGD, um momento de alegria para a agência que tem como um dos pilares máximos o diálogo com a sociedade, o diálogo com os agentes. Agradecer o convite na pessoa do Dr. Carlos Evangelistas, agradecer e dizer que a agência está sempre de portas abertas para o diálogo sobre esse tema, e é um tema que verdadeiramente ganhou uma repercussão muito grande. Cumprimentar o doutor Joaquim Rolim, amigo nosso de Grupo Eletrobras aí de longa data, cumprimentar a doutora Marina, cumprimentar o doutor Eber, cumprimentar o deputado Gil Pereira, que temos observado a atuação fortíssima do deputado nesse tema e que a gente louva, principalmente por ter a legitimidade de representar o povo, e a agência ela sempre vê com muito bons olhos a representatividade, a legitimidade do consumidor nos seus processos que estão sendo discutidos nessa casa. Doutor Evangelista bem colocou, esse assunto ele veio aí, é uma resolução antiga, né, em que a gente trata da geração da micro e mini geração distribuída no país, né, na famosa 482 de 2012. 2015 se estabeleceu aí que haveria a revisão desta norma, né? Alguns diziam tinha ou não tinha a ANEEL competência para regular tal tema. Esse assunto, ele a priori, ele é superado, né? Tanto é que foi regulado, vivenciou até hoje, e o que a gente mais fala na casa é segurança jurídica, segurança contratual, previsibilidade, e que isso tudo ela deve ser assegurado a todos os nossos agentes, independente se for geração distribuída, se for um agente setorial de uma OHE, de uma eólica, independente de qualquer patamar do agente. Uma coisa que para a agência é muito cara é a segurança contratual, e isso a gente vai defender sempre, né? A gente diz que a agência é a guardiã dos contratos do setor elétrico, né? E, naturalmente, com esse tema aflorando ano passado, por todas as análises que até a época o doutor Rodrigo Limpe, que era o relator desse processo, hoje secretário de Minas e Energia, trouxe ao colegiado da casa com a abertura da CP, a gente teve toda essa movimentação do setor, o que, a meu ver, é uma movimentação extremamente natural, porque, deputado Gil Pereira, é a grande pergunta que o setor elétrico tem. Nós temos uma verdade que é uma verdade absoluta. Energia no Brasil é uma energia a priori barata, é uma energia competitiva. Mas por que nós temos uma energia barata e nós temos uma tarifa alta? Por que a verdade ela não vira realidade? Essa é a grande pergunta que não quer calar e que todos nós, como homens públicos e representantes do setor elétrico, temos a missão de responder. E por essa razão, naturalmente, a gente teve um movimento muito grande da sociedade no sentido de ter uma energia mais barata, uma energia mais acessível, por meio dos nossos painéis fotovoltaicos, por meio da geração distribuída em qualquer das suas modalidades de geração. Então, houve um movimento na Câmara dos Deputados Federais, a agência teve, por meio do Dr. Rodrigo Limpe, por meio do diretor-geral da Casa, várias vezes na Câmara dos Deputados Federais, o que acabou culminando com vários projetos de lei, o que também entendemos muito, mas muito legítimo, porque aqui é a Casa da Regulação. Projetos de lei é na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, no Senado, que é a casa onde se legisla. Então, naquele momento, participamos bastante no Congresso, participamos bastante na Comissão de Minas e Energia, acreditamos que é um caminho interessantíssimo. Os projetos de lei que estão lá estão sendo todos muito discutidos com a agência, mas que naturalmente tem o caminho aqui da CP25, que trata da revisão da GD, até porque caminha paralelo. Naturalmente, por uma questão de pandemia que a gente está vivenciando, como relator do processo foi redistribuído, eu, como relator do processo, eu desloquei o processo na nossa agenda regulatória para o primeiro semestre de 21. É um tema muito palpitante, é um tema acalorado, é um tema em que a sociedade toda está participando de forma muito justa e adequada, porque aquela pergunta inicial, um país com uma vocação de renovável tão grande, com energia barata, mas com tarifas muito altas, pela complexidade que o setor elétrico tem e pelo modelo estrutural que vivencia o setor elétrico brasileiro hoje. Então, naturalmente, é comum a gente observar que as pessoas vão buscar uma energia mais barata, uma energia mais acessível, porque a gente sabe que em muitos dos negócios brasileiros a energia elétrica é o insumo principal.
Então, acreditamos que tanto a regulação ela pode caminhar, a legislação ela também pode caminhar, e eu creio que são vários os projetos, uns um pouco mais arrojados, outros menos arrojados, mas que eu tenho certeza que as associações, a BDGD, a Absolar, todos vão conseguir fazer um diálogo muito propositivo e proativo, tanto dentro do Congresso quanto aqui da agência, e eu creio que deveremos aí sair com certeza com um ambiente de uma regulação adequada e também com um projeto de lei, uma legislação adequada para recepcionar essa nova modalidade que virou a vedete do Brasil e, naturalmente, com todas as suas justificativas, porque a gente está observando aí que ela propicia uma energia mais em conta para os brasileiros. Muito obrigado, doutor Efraim. O senhor vai continuar? Doutor Efraim, o senhor terminou? Muito obrigado pelos seus comentários. Realmente tem razão, é um assunto que desperta muita paixão, muitas paixões, né? Tem diversos setores que tangenciam, direto ou indiretamente, com geração distribuída em todo o país. Para dar continuidade, então, nesse primeiro tema que nós colocamos, nós convidamos o deputado Gil Pereira para dar a sua opinião sobre o tema. Deputado, por favor, a palavra para o senhor. Boa tarde, Carlos. Me parabenizar, né, por essa live aí, esse momento importante, para trazer essa discussão, né, que está muito acalorada e mexe com todos nós mesmos. Um abraço, doutor Joaquim Rolim, lá do nosso Ceará, né, dessa terra maravilhosa. Nossa Marina, parabéns pelo trabalho também, doutor Helder e doutor Efraim. Né, eu quero, inicialmente, Carlos, parabenizar você e também dizer para o doutor Efraim que a gente tem o maior respeito pela ANEEL. Nós sabemos da qualificação do corpo técnico da ANEEL, né, da seriedade da agência reguladora, mas, como o doutor Carlos Evangelista colocou muito bem, né, é um tema que, a partir de 2012, mudou o cenário nacional, foi a grande incentivadora somente da energia solar, né, da GD, e esse tema, há 3, 4, 5 anos atrás, poucas pessoas sabiam, né, e entendiam da geração distribuída. Hoje, todo mundo que você conversa já tem uma noção, né, da importância da geração distribuída, e realmente esse debate, né, como era previsto, para 2019, e com muita competência também. Eu quero saudar, né, o Rodrigo Lippe, que também mineiro e muito qualificado tecnicamente, também pessoa muito amiga, né, tentou trazer esse tema para a discussão nacional. Nós já participamos e fomos dezenas de vezes aí na ANEEL, inclusive, né, com o Carlos Evangelista, tivemos lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, discutindo esse tema. O que nós achamos, e hoje, né, temos vários projetos, é realmente que o Congresso tem que ter a sensibilidade, de fazer uma coisa, né, definitiva, porque essa matriz nova, né, no mundo todo e agora no Brasil realmente pegou uma ascendente vertical. Então, a gente sabe da acessibilidade da ANEEL, a gente sabe, né, da pressão das distribuidoras, que ninguém, há 5 anos atrás, né, podia saber, né, tecnicamente quanto ia crescer, né, o potencial de GD no nosso país, em especial agora, né, nossa Minas Gerais, com quase 21% dessa matriz. Então, nós queremos, e mesmo porque nós fizemos o dever de casa, né, fizemos a lei aqui, 20.549, né, da isenção do ICMS, e hoje nós temos aí na micro e mini geração quase 21% dessa matriz energética aqui no nosso estado. Então, nós que fizemos o dever de casa, nós queremos, né, que seja por resolução, ou seja também por uma lei no Congresso, uma coisa que
né, preserve essa boa vontade que nós tivemos, essa visão que o Estado teve de fazer uma lei. Nós não podemos penalizar Minas Gerais por ter feito o dever de casa certo, né? Então, nós queremos, né, cuidar de todos os estados da federação, temos que tratar, né, igualitariamente, mas, no caso especial nosso aqui, em Minas Gerais, e aí a minha região, que é o norte de Minas, a gente, né, graças a Deus, tem gerado muitos empregos, tem muitas empresas, já temos aqui em Minas Gerais, e realmente é um assunto que nós temos que ter. Eu sei que, né, todos que estão aqui têm a sensibilidade de fazer uma coisa serena, mas uma coisa que não prejudique, né, esse caminho que é sem volta, que é a energia, né, solar. Eu lembro que em 2015 estive lá na Alemanha, lá em Munique, na feira de 2014, 2015, na Intersolar, e a gente via a França, a Alemanha com 38 GB, né, depois a China e depois os Estados Unidos. Hoje, a Alemanha já está com 42 ou 44 GB, a China já passou de 100 GB, os Estados Unidos também está chegando, né, aos 80 GB, enfim. É uma coisa que veio para ficar. E eu acredito que agora, Carlos Evangelista, com essa pandemia, né, o mundo todo vai ter mais sensibilidade para as energias renováveis. Então, a 482, a gente tem uma confiança muito grande na ANEEL e no doutor Efraim, a gente possa, né, ter uma convergência que, né, não prejudique, né, as distribuidoras, mas também que não prejudique esse setor que veio para ficar, gerando energia limpa e energia, né, com custo mais barato, para que a gente possa realmente gerar emprego e, com energia barata, mais desenvolvimento para o Brasil. Muito obrigado, deputado Gil. Realmente é impressionante quando a gente visita outros países ou vê outros mercados, todos eles estão migrando, procurando modernizar suas matrizes elétricas e, evidentemente, geração distribuída está dentro desse contexto. Eu também estive numa missão lá na Alemanha, tinham 1.450.000 prosumidores conectados à rede das mais diversas fontes, né? Mas o Brasil ele tem um sistema muito peculiar, muito particular. A gente tem que sempre tomar alguns cuidados quando compara. É um país extremamente grande, com um sistema bem complexo. Eu tenho certeza que a 482 de 2012, depois melhorada pela 687 de 2015, agora vai chegar um texto excelente que vai conseguir conciliar, dentro do possível, crescimento com sustentabilidade, com tecnologia, criação de empregos e com energia mais barata. Então, para dar continuidade a esse primeiro tema que a gente colocou e pergunta, eu vou passar a palavra para o Joaquim Rolim, conselheiro da BGD e coordenador do Núcleo de Energia da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Joaquim, por favor, o teu microfone está desligado, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, aos presentes que estão nos assistindo. Cumprimentar a mesa no Dr. Efraim Cruz, nosso amigo de Eletrobras de longas datas lá na região norte, trabalhando na região norte do país, Acre, ele tanto no Acre como em Rondônia e eu mais no Acre. O nosso deputado tanto preza pela energia limpa, que é o Dr. Gil Pereira, o nosso Heber Galassi, doutora Marina, e você, Carlos, pela BGD, que tem feito um trabalho sempre integrador, muito bom, e sou muito grato de fazer parte desse time. E dizer que, nessas palavras iniciais, nós aqui temos uma expectativa muito grande pela condução da revisão da 482, na mão do Dr. Efraim Cruz, que a gente tem plena confiança que vai sair um resultado que seja realmente substancial e positivo para o setor. Dizer que aqui no Ceará a gente tem muito interesse no tema. Nós temos as entidades, desde o primeiro momento da revisão da norma 482, temos estudado o tema com profundidade, fizemos várias propostas em cada etapa do processo, então nós temos uma grande, vamos dizer assim, satisfação de poder estar contribuindo. E as entidades aqui, nós temos aqui a Federação das Indústrias,
nós temos o Conselho de Consumidores também participando sempre, contribuindo, o Sindicato das Empresas através do Cine Energia, a Câmara Setorial de Energias Renováveis. Então, um trabalho muito integrado, e junto com as entidades do setor, no caso aqui a ABGD. E a gente gostaria de ressaltar, nesse trabalho, doutor Efraim, 2 itens que são substanciais no processo, no nosso entendimento. A gente fez várias propostas, mas essas 2, eu gostaria de poder enfatizar aqui, que são elas as seguintes. Primeiro, é que a gente sabe que tem vários países que só começaram a cobrar pelo uso da rede de distribuição após 5% de penetração. Alguns países até 10%. A gente sabe que existem estudos demonstrando que até 15% em um determinado local, a geração distribuída continua sendo benéfica. Então, a primeira proposta que a gente botou como um pilar é que só começa a se cobrar pelo uso da rede, que nós consideramos justo e adequado, após termos pelo menos 5% de uso da rede, ou seja, de penetração, ou por consumidores ou pela carga. E hoje nós estamos muito longe disso. Então, nós entendemos, inclusive, que até lá nós temos tempo bastante para estudar minuciosamente o tema. E aí, doutor Efraim, vem a segunda sugestão que nós já damos aqui, reforçamos, que é a seguinte, é que até lá façamos um estudo estratégico. A ANEEL sabe que tem mecanismo de fazer um estudo estratégico com universidade, com especialistas do setor, com empresários. A ANEEL tem uma grande capacidade de articulação, de congregação, para que esse estudo, feito inclusive por estado, a nível estadual, possa dizer naquele determinado estado qual é realmente o custo, os atributos e os benefícios da geração distribuída. E possamos, então, ter um valor justo. Como eu disse, todas as entidades aqui do Ceará, e a ABGD também, entendem que nós sim precisamos pagar pelo uso da rede. Mas qual o valor? 28% não pode ser daquele jeito, porque 28% é a TUSD da distribuição, e nós entendemos que o consumidor usa a geração distribuída, usa a rede de distribuição de forma diferente do consumidor. Hoje, você gera uma energia aqui e fornece para o teu vizinho à tarde e pega de volta à noite. É diferente de um consumidor que vai pegar energia lá da geradora, lá da usina de geração. Então, para não me estender muito, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que nós temos vários empresários do Ceará assistindo, que estão sempre nos apoiando, como o doutor Lauro Fiuza, o doutor Fernando Cirino e o nosso presidente do Sinergia, Benildo Aguiar, e dizer o seguinte, que nós gostaríamos de reforçar esses 2 pontos. Primeiro, que nós só devíamos passar a pagar pelo uso da redistribuição, pelo menos com 5% de penetração. E até lá, possamos fazer um estudo estratégico coordenado pela ANEEL, que entendemos ser a entidade que tem mais condição de fazer esse estudo, adicionado com as universidades, com a entidade de porte, e chegarmos a um valor justo a ser cobrado. E por estado. E quando será cobrado. Então, se conseguirmos esses 2, se a gente já sair aqui, já batido o martelo com o doutor Efraim nesses 2 temas, o Ceará já fica bem satisfeito, viu, presidente? Obrigado aí. Obrigado, Joaquim. Esse número é um número, parece que mágico, né? A gente sempre fala sobre o índice de penetração. A próximo tema, nós vamos até falar sobre esse índice de penetração, né? Na Austrália está em 20%, isso varia muito do mercado e as particularidades aqui do Brasil. Então, para dar continuidade agora, eu vou passar a palavra para a doutora Marina Meyer. Doutora Marina, por favor, contigo. Primeiramente, eu queria agradecer, Carlos, cumprimentar a todos da mesa. A única mulher, né? Uai, como dizemos aqui em Minas, o sotaque é sempre um clássico. Parabenizar o doutor Gil Pereira pelo excelente trabalho que a gente tem feito aqui em Minas. Ele citou o benefício fiscal aqui de Minas, que é referência, tem sido copiado por outros estados, é convalidado pelo CONFAS, né? Importantíssimo dizer isso, né, deputado? E é uma referência hoje para todo o Brasil. Não é à toa, inclusive, que todos os projetos de geração compartilhada, as famosas fazendas solares, são implementadas aqui em Minas, no norte lá do nosso estado, em especial em Montes Claros, na região do deputado Gil Pereira também. O doutor Efraim, ele trouxe aqui hoje para o nosso debate importantes palavras que eu queria trazer
para a nossa discussão da revisão da norma 482, como a questão da previsibilidade das regras, a segurança jurídica e a clareza e a manutenção dos contratos, que isso eu tenho certeza, e isso é uma questão trazida bem assim, em linha de frente da Agência Nacional de Energia Elétrica, principalmente a questão da transparência, né? A gente analisando isso nos últimos temas da agência, como tem sido tratada essa questão da segurança jurídica, a gente tem certeza que isso vai ser um marco nessa revisão da 482, inclusive que o senhor, doutor Efraim, trate isso como um filho, porque a gente trata a geração distribuída no Brasil hoje não só, né, como um filho mesmo, com todo o carinho que a gente trata. Recentemente o doutor Efraim foi pai, por isso que eu fiz essa comparação como um filho. A gente tem que lutar, sim, por essa segurança jurídica, pela manutenção dos contratos, essa previsibilidade das regras, como que ela vai ser tratada nesse novo contexto, né? Analisando, inclusive, o Plano Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia de 2050, ele traz toda uma previsão aí do novo comportamento do consumidor de energia. Isso está associado com as questões que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? A digitalização do setor, a própria descarbonização, a descentralização, a famosa transição energética, inclusive que o nosso diretor-geral da ANEEL tem falado ultimamente em todas as lives que eu participei, escutei ele falando sobre isso, e eu vejo a questão da geração distribuída cada vez mais fazendo um papel importantíssimo, não só nessa mudança que a gente vai atravessar do próprio consumidor de energia, prosumidor, assumindo uma posição ali de próprio gerador da energia e consumidor, e no futuro armazenando também essa energia, com a própria questão da Smart City, dessa evolução que vai acontecer. E eu acho que a palavra de ordem na geração distribuída, junto com a segurança jurídica, vai ser uma revolução em termos de geração própria e desse comportamento que o consumidor de energia vai trazer, esse legado aí com essa geração distribuída. Por isso que eu trato ela como um filho. Então, acreditamos nessa transição aí, o senhor manteve essas regras jogadas lá para o ano que vem, para o ano de 2021, que elas aconteçam, essa transição da maneira mais suave possível, dentro dessa manutenção aí de todos os direitos adquiridos sendo preservados, né, a segurança jurídica como um pilar. O senhor muito bem falou, a base contratual é a linha de frente da agência e tem que continuar sendo nessa linha aí que a gente tanto apoia. Conte conosco, conte com a BGD, e é isso aí, estamos à disposição. Obrigado, doutora Marina. As suas palavras sempre são bem colocadas, né, nos pontos bem nevrálgicos do processo de revisão. Eu não sabia que o doutor Efraim tinha sido pai recentemente, agora entendi a comparação, porque do filho, né? Se ainda estivesse esperando, até brincaria, né? Se fosse mulher, chamaria parecer de acesso, se fosse homem, chamaria revisão 482. Mas já nasceu, então parabéns, doutor Efraim. Ter filho foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Realmente é muito gratificante. Então, retornando aqui agora para terminar esse primeiro bloco, eu ia pedir o comentário do Heber a respeito do tema. Heber, por favor, a palavra está contigo. Bem-vindo. Obrigado. Cumprimentar de novo a todos, não vou repetir os nomes, né, que já é a quinta vez que a gente repete os nomes, vamos passar pelos nomes. Doutor Efraim, obrigado pela oportunidade de a gente participar aqui da reunião. Eu ia até brincar, dizer o seguinte, a gente começou já a imprimir as cédulas, ou vai começar a imprimir as cédulas de 200, queria separar um lote desse papel lá na Casa da Moeda para imprimir os certificados dos nossos instaladores de energia solar. Vou começar dizendo que a gente tem que apoiar, levar para frente e até provocar. Nós temos vários fatos positivos sob perspectivas diferentes. Política, econômica, social. A gente vai sair de um momento, tá, de corona, de pandemia. O Brasil, país, república, enfim, da maneira com que tem se defendido, tem sido valente, tem a extensão do Bolsa Corona, Coronavac, o que seja, mas o fato é que a gente está fazendo um esforço, talvez um dos maiores aí de todo esse processo, e a gente vai sair um pouquinho fragilizado disso. Então, notícias boas têm que ser contadas, têm que ser promovidas. Eu acredito piamente, isso não é discurso setorial, que a energia solar, quando você começa a conversar com as pessoas e dá a possibilidade de entrada no negócio,
e aí o número de instaladores, de profissionais que vão se formando dentro, né? A questão de impacto social e econômico é muito grande. E em lugares, por exemplo, o norte de Minas, eu lembro que um outro colega tinha falado, tem lugares onde só tem árido, né? E sol. O próprio Banco do Nordeste, na política de financiamento, ele presta atenção em determinados lugares que não chega oportunidade. Então, eu vejo como esse fator de mudança, acho que é um assunto muito bem visto, acho que existe carinho nesse assunto. Então, obviamente, a ANEEL, dentro de toda a sua competência, tem feito de maneira exemplar, disciplinada, toda a parte técnica, como eles mesmos colocaram. Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o Dr. Rodrigo Lim também. Nós andamos e tramitamos dentro da área técnica, a parte de tecnicidade é uma referência para nós. Quando a gente vai falar em política pública, ou uma coisa mais ampliada, tem que se envolver o Congresso, como o Dr. Efraim colocou. Então, eu queria só reforçar, então, de a gente continuar com a olhar desse jeito econômico-social positivo, vejo ainda a perspectiva de oportunidade política, isso falando em esfera de palácio, governo federal, mas também não existe obrigatoriedade nenhuma, aí, enfim, são fisiologismos, crenças, não tem nada a ver, mas vejo ainda até nessa linha essa oportunidade, e acho que sim, temos vocação, temos espaço e temos lugares que a gente não conseguiria chegar com outras boas notícias. Então, é um assunto muito delicado, ainda bem, ganhou muita qualidade, a gente falou isso muito em todos os momentos, essa discussão ganhou muita qualidade e muita participação. Então, eu acho que a gente vai e com competências distintas, tanto da esfera política, aí você fala do Senado, fala da Câmara, né? O Ministério da Economia, eu vi que determinada vez o ministro Paulo Guedes falou, comentou, conversou, na verdade, com o ministro de Energia Bento e também com o diretor-geral da ANEEL, e falaram que em nenhum outro momento, talvez, tinham chegado num processo de energia tão forte e tão alinhados com caminhos e tal. Então, queria reforçar para isso e já deixar até uma pergunta depois, não sei se vai ter o bloco, como é que vamos mudar aqui todas as coisas que o presidente Carlos está organizando, até ao doutor Efraim, qual que é o sentimento em relação à resolução normativa versus projetos, sejam eles descendo Senado-Câmara, subindo Câmara-Senado, substitutivos, os relatores, enfim, texto de governo, o que é, se a gente já começou a entender um eixão e a convergência desse eixão, tá? A parte da resolução normativa. Obrigado, viu? Desculpa a extensão da fala. Imagina, eu que agradeço, Heber, obrigado pelas suas palavras. Antes da gente passar para o segundo bloco, né, para a segunda colocação, evidentemente muitas perguntas ou colocações foram feitas direto ao doutor Efraim, natural que eu dê mais tempo para ele responder e colocar opinião, né? Vamos ser justos. Hoje eu estou só como moderador, não vou emitir minha opinião, a não ser se for muito cutucado, mesmo porque o grupo que está aqui hoje é extremamente competente e conhece bastante o assunto. Eu só queria relembrar, antes de passar novamente a palavra para o doutor Efraim, duas coisas. Para quem chegou agora, eu estou vendo aqui, nós estamos quase 200 pessoas online assistindo. Primeiro, nós fizemos o lançamento do e-book da BGD falando sobre geração distribuída. Quem quiser baixar, me perguntaram aqui, basta ir no site, você tem o link lá direto, você baixa o e-book e tem diversas informações sobre geração distribuída com todas as fontes. É um material que não é nem para leigo absoluto e nem para quem é um expert no assunto, ou seja, ele pega grande parte desse público, tanto interessado em geração distribuída, quanto já atuando em geração distribuída. E o segundo ponto que eu queria colocar por coincidência, essa data nossa hoje desse webinar, que você gentilmente estão atendendo, né, vieram aqui falar conosco, amanhã vai ser apresentado na Câmara uma sugestão para o novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro, que abrange diversos itens, dos mais diversos. Um dos capítulos lá é sobre geração distribuída, né? E ele, evidentemente, vai ser bastante debatido, mas ele traz algumas coisas muito interessantes que o setor vem pedindo já há alguns anos, né? Ele preserva o direito adquirido de quem já instalou sistemas, prevê um processo de transição razoável, né? Que todas as partes envolvidas consigam suportar esse processo de transição sem ninguém pegar só para si perdas desse processo de transição. Ele insere, uma particularidade disso, ele insere 70 milhões de consumidores no sistema de compensação de energia
da 482, porque ele prevê o fim lá da taxa de disponibilidade para o consumidor. Isso atrapalhava muito o pessoal de baixa renda para ingressar em GD. Ele foi amplamente discutido com as associações, com a ANEEL, com a MME, com a Câmara de Comércio. É claro que existiram sugestões de todos os lados, foram todas recebidas e discutidas com especialistas do setor. Enfim, a gente tem bastante esperança que isso rapidamente tramite e que possa levar a trazer o que vocês comentaram aqui, o doutor Efraim comentou, a doutora Maria também, a estabilidade jurídica que a gente tanto solicita. Qualquer empresário quer um marco regulatório que seja estável, que ele saiba exatamente as regras, né, que vão funcionar para todos os investimentos que ele vai fazer. Quem fizer investimentos, todos os setores que investiram no setor elétrico brasileiro, tenham a certeza que aquelas regras serão perenes e serão dar uma garantia de retorno daquele investimento e o risco que eles estão correndo ao assumir esses investimentos. A parte seguinte que eu queria colocar aqui, a segunda parte, o Joaquim até comentou um pouco, atualmente aqui no Brasil, eu vou fazer uma breve colocação e faço a pergunta no final para vocês responderem ou fazerem suas colocações. Atualmente no Brasil, nós temos 330 mil usuários, né, se beneficiando do sistema de compensação de energia nos moldes da Resolução 482 para micro e mini geração. Isso dá por volta de 250 mil consumidores gerando energia, das mais diversas fontes. De um universo total de 83, por volta de 83 milhões de brasileiros consumidores ligados em baixa tensão. Isso significa, até alinhado com o que o Joaquim comentou, um percentual de penetração de 0,4%. Tem países que tem um percentual maior, menor, mas um percentual bastante pequeno, 0,4%. Se for considerar a potência, aumenta um pouco esse percentual, mas ele ainda continua sendo bastante países. Há países que esse índice chega a 20%, como a Austrália, por exemplo. E tem países que têm mais de 1 milhão de consumidores. A gente já citou aqui Alemanha, Estados Unidos, existem outros. A pergunta seria como que o Brasil, como que nós, né, aqui no Brasil, podemos incentivar o crescimento de geração distribuída, mantendo o desenvolvimento tecnológico, criação de empregos, diminuição dos custos de energia e estabilidade para o setor elétrico. Seguindo a mesma ordem e com mais tempo, porque algumas perguntas foram direcionadas ao doutor Efraim, eu vou passar a palavra para o doutor Efraim. Doutor Evangelista, eu tenho uma apresentaçãozinha muito pequena que eu gostaria, então, passar ela, para aí, na sequência, eu entro nas respostas. Pode ser? Claro, fica à vontade. Já está configurado aqui para compartilhar a sua apresentação, doutor Efraim. Vou tentar aqui fazer ela aparecer aqui em tela. Apareceu para todos? Só rapidinho para a gente entender, entender não, né? Tentar passar para aquele público que está nos assistindo um pouquinho do que a 482 de 2012 buscou alcançar. Uma questão dos benefícios proporcionados pela própria geração distribuída ao setor elétrico, né? Até o doutor Rolim colocou aqui com relação aos benefícios que a gente tem que aferir para poder entender a lógica da GD. A ausência, na época, de diretrizes legais específicas para esse tipo de geração, foi por essa razão que a 482 foi implementada. A consolidação da GD em vários países via modelo tanto NetMeter quanto FIDIN, todos vocês conhecem, né? E o Brasil está com o primeiro. E a energia no Brasil, um mercado com a demanda para geração distribuída. E barreiras regulatórias com relação a essa inserção. Então, a gente precisava, naquele momento, de uma possibilidade, já que nós não tínhamos uma possibilidade legal, precisávamos de uma possibilidade regulatória para recepcionar esse modelo. E a gente observa que foi uma opção muito, mas muito acertada, que veja onde nós estamos hoje. Então, esses foram os motivadores principais. O modelo que o Brasil adotou é o modelo de compensação de energia e assomando isso mais as regras de acesso, né, que é um ponto que essa questão das regras de acesso, e aí o deputado Gil deve receber enormes reclamações dentro de Minas Gerais, essa questão das distribuidoras, a dificuldade que a gente tem, a gente sabe que é negócio, né? Essa semana mesmo eu recebi o senador Rodrigo Pacheco
para tratar de um assunto de conexão em Minas Gerais, né? É um outro parlamentar que, assim como o deputado Gil, atua muito na região e a gente enfrenta muito esses problemas. Então, foi um tema que a gente também tratou na época. E veio a questão da competência. A ANEEL pode ou não pode regulamentar essa questão? E aí, através da 9427 de 96, por meio do parecer 282 da Procuradoria-Geral da ANEEL, ficou claro que era uma competência, sim, da ANEEL, tanto é que foi regulamentado e que foi muito exitoso até o momento e que, por essa razão, a gente também está caminhando para a questão da revisão. Hoje, aqui o doutor Evangelista já deu números aí sobre o tamanho do modelo que nós estamos. Hoje nós estamos com aproximadamente 3,37 gigas de potência instalada, né? E aí a gente pode observar esse crescimento, essa ascendente aí no crescimento também que o doutor Evangelista também já trouxe para a gente. Mais um panorama. Aqui eu trago para os senhores a questão da capacidade instalada, agora aqui mais por municípios, né? E aí a gente observa aqui o Uberlândia, viu, deputado Gil, despontando aqui na ponta do nosso ranking, né, seguido do Rio de Janeiro. Hoje a gente está, e aí o doutor Evangelista bateu em cima do número aqui, ó, 267 mil instalações, né? E, naturalmente, a gente tem instalações de conexão e a quantidade de pessoas que se usufruem desse benefício, até porque numa conexão, por questão das cooperativas e por outros modelos, a gente passa a ter mais do que um consumidor recebendo o benefício. Outro ponto é a questão do sucesso que é a geração distribuída, é a capilaridade. Hoje nós já estamos presentes, a geração distribuída está presente em 83% dos municípios brasileiros. Ou seja, é algo que verdadeiramente foi abraçado pelo brasileiro e é o que o deputado Gil colocou. Há um tempo atrás, poucas pessoas poderiam saber do que se tratava geração distribuída. Hoje não. Hoje já é uma realidade, né? Hoje, quando eu volto para Rondônia, eu tenho amigos meus da zona rural que já estão sabendo de geração distribuída até muitas vezes mais do que eu. Então, a gente vê que é um tema que está extremamente capilarizado no Brasil. Aqui a gente traz uma informação mais atualizada com relação à modalidade da nossa geração distribuída do país e também por classe de consumo. Então, a gente observa que a fotovoltaica está aí com aproximadamente 95% da nossa geração distribuída, o que mostra um país extremamente vocacionado para a geração solar. E aí volta àquela pergunta inicial que a gente colocou. Um país com tamanha vocação para a energia renovável, como pode entregar uma tarifa tão cara para os brasileiros? Então, é um ponto que a gente sempre tem reflexão, e aí é aquela questão que eu coloquei, como transformar a realidade de uma energia barata em uma verdade de uma tarifa acessível. Porque, dito de outra forma, a gente tem vento em abundância no nosso país, sol em abundância, rios em abundância, nenhum país do mundo possui o leque de renováveis que nós temos e ainda a gente patina com uma complexidade de um setor que só por meio da modernização do setor elétrico, alçado no PL 232, alçado agora também na questão do marco legal regulatório para o setor elétrico, a gente vai poder conseguir atingir patamares de conseguir uma modicidade mais adequada para os brasileiros. E aqui é a linha do tempo que a gente teve. 482 em 2012, em 2015 tratamos da questão da revisão em 2015, a agenda regulatória 2018-2019 com o Dr. Rodrigo Limpe, tivemos aí consulta pública, audiência pública, a consulta pública no segundo semestre e, por último, uma deliberação por parte agora minha, como relator da 482 na redistribuição do processo. A gente acabou deslocando isso para o primeiro semestre de 21, justamente para a gente poder ter mais tempo para discutir esse tema. Naturalmente, é um tema que está matriculado no Congresso Nacional por meio dos projetos de lei, mas a gente também sabe como é que funciona as regras no país com relação à formulação de legislação. Então, a gente
tem que continuar com a nossa resolução, temos que continuar com a revisão desse tema, é necessário, até mesmo para aprimoramento, até mesmo para caminhar nas sugestões já escutadas aqui, sob o ponto de vista de enxergarmos mais os atributos dessa nova modalidade que nós estamos experimentando e que vem crescendo de forma muito exitosa. Então, nós deslocamos para o primeiro semestre de 21, até porque, antes de ser o relator dessa matéria, acompanhando apenas como diretor da agência, a gente tinha uma visão desse processo. Hoje, visitando alguns lugares no país e conversando e agora estudando de forma mais aprofundada, deputado Gil, a gente observa, e conversando também com vários parlamentares, a gente observa que, ainda que nós venhamos falar de algum tipo de subsídio, talvez seja o subsídio mais sociável do setor elétrico, tendo em vista a pulverização em que a gente está falando. A gente está falando em 83% dos municípios brasileiros. A gente não está falando só do dono do posto de gasolina, não. A gente está falando também do seu José lá da zona rural, que também está tendo possibilidade e acesso a essa nova modalidade. Por outro lado, a gente também tem que estudar um caminho para as distribuidoras, bem colocado aqui por todos vocês, que a gente precisa estabelecer uma linha de corte entre o papel da distribuidora e o papel da energia. Então, acho que é um ponto que a gente precisa avançar e, naturalmente, hoje eu enxergo de forma muito diferente do que quando o diretor apenas enxergando o processo está caminhando dentro da agência. Hoje a gente já tem uma visão e eu acredito muito que há muitos aprimoramentos a serem feitos. Já vinha com uma transição pré-estabelecida, segurança contratual já é uma máxima dessa casa, Direito adquirido é uma máxima dessa casa, até como advogado eu não poderia pensar diferente. Transição é algo rotineiro nessa casa, a gente sempre teve regras de transição, mas a pergunta é qual o atributo que essa fonte traz para o nosso modelo. O que podemos aprimorar nesse modelo que não foi, de certa forma, exitoso na sua construção. Então, esse é um ponto, é um desafio para o regulador, mas mantendo tudo aquilo que a gente entende que já é muito exitoso. Regras de transição, direito adquirido a quem já entrou no modelo. Podemos refletir sobre uma taxa de penetração, podemos pensar num percentual de potência instalada. Podemos. Eu acho que agora nós estamos no momento, a gente está no momento que a gente, mais do que nunca, precisa ofertar para os brasileiros uma tarifa de energia muito mais barata. Não somente como uma questão de justiça social, mas como um vetor de desenvolvimento. Recentemente, o presidente da República soltou uma isenção para a questão de importação, conversei com o mercado, uns entendem como muito viável, outros entendem que pode ter repercussão na indústria nacional, e tudo isso a gente tem que pensar, tudo isso a gente tem que analisar, porque a nossa vontade é que o brasileiro tenha energia barata, mas a nossa vontade também é que o brasileiro tenha uma indústria desenvolvida, tenha uma indústria com possível capacidade de competir com os outros mercados. Então, esse é um ponto que merece uma boa reflexão. E aqui, regra atual, faturamento consumidor com GD se dá pelo consumo líquido, modelo NetMeter, que a gente já conhece. Naturalmente, todos conhecem a regra atual mais as questões das conexões. E a proposta, a ideia era inicialmente trazida pelo Dr. Rodrigo Limpe, são faixas no sentido de remunerar o sistema elétrico, a questão de cobrança de custos do serviço da distribuição e, naturalmente, um desenvolvimento sustentável dessa nova tecnologia e desse novo modelo de geração de energia. Efraim, regra atual a gente não precisa falar, que todos conhecem. Proposta. Efraim, podemos aprimorar? Dá para a gente avançar? Claro que dá. É possível a gente avançar. Até porque a visão que a gente hoje tem da geração distribuída, ela está muito diferente, e até mesmo pelos reflexos que a gente tem da pandemia e pelo modelo de modernização do setor elétrico que está vindo por aí. Se a gente está falando em avançar num mercado livre,
Se a gente está falando em modernizar o setor elétrico, por que não a gente não avançar um pouco mais nas propostas de aprimoramentos da geração distribuída? Então, é um ponto que a gente entende que cabe aprimoramento e é possível, sim, a gente estar discutindo. Outros temas abordados na revisão, regras e prazos de requisitos de acesso, um tema que a BDGD, a BGD, a Absolar e outras associações enfrentam com muita dificuldade e a agência está tratando. Tenho conversado muito com o superintendente Matar, da SRD. A gente sabe que tem disputas comerciais, a gente precisa atuar como regulador de forma muito forte nisso aí. A agência, naturalmente, as pernas da agência não são muitas vezes capazes de abraçar o todo, mas a gente tem que atuar forte, porque a gente sabe que existe e não podemos tampar o sol com a peneira. É um ponto que a gente precisa avançar. Formas de associações para compensação de energia, informações na fatura, armazenamento de energia, regras da fatura, vedação da divisão da central geradora. Então, são coisas que estão lá dentro que estarão em discussão e, naturalmente, a gente vai poder ainda trabalhar bastante sobre isso. Aqui a questão, o ponto crucial que todo mundo entra no mérito, que é a questão dos subsídios, né? E como se calcula. Mas a pergunta não é se isso é muito ou se é pouco. A pergunta é se é justo, se é adequado. Porque, conforme eu falei, vejam que a questão da CCC e da fonte incentivada, a gente concentra subsídios na mão de poucos. Se é para a gente ter algum subsídio, se é para a gente ter algum tipo de incentivo, por que razão a gente também não ter um incentivo dentro da geração distribuída? Por que também não enxergarmos os atributos que esse novo modelo de fonte traz para o setor elétrico brasileiro? Então, com o deslocamento dessa agenda para 2021, naturalmente a gente vai ter tempo de discutir, de trabalhar tudo isso, e aí, deputado Gil, podermos propiciar uma regulação ou, quem sabe, uma legislação adequada, sem, em momento algum, pensar em prejudicar o crescimento dessa fonte, sem, em momento algum, tentar tolher o crescimento da geração distribuída no país, porque seria algo extremamente equivocado, até pelo êxito que a gente tem observado nesse novo modelo que a gente aprovou em 2012 e que está se mostrando extremamente exitoso. E que talvez o gatilho esteja por aí mesmo, esteja a questão da penetração, esteja a questão da potência instalada na nossa base, um caminho que, com certeza, uma discussão entre as associações, essa agência e o Congresso, a gente vai conseguir encontrar um caminho razoável, um caminho de equilíbrio, um caminho sereno que nos possibilite ter o crescimento sustentável dessa fonte e um crescimento sustentável do setor elétrico brasileiro. E aqui, só para encerrar, eu vou dizer para vocês que está aparecendo umas telinhas aqui para mim, agora eu consegui tirar aqui. O efeito esperado pelo incentivo concedido é a adoção de uma determinada prática ou conduta do beneficiário que gere ganho para a comunidade diretamente relacionada à sociedade em geral. Ou seja, deve-se ponderar se o custo do subsídio gera uma contrapartida, os resultados esperados. É o que o doutor Rolim colocou. Com o estudo, com possibilidades da gente enxergar com um pouco mais de cautela todos os atributos e o benefício da GD, pode ser que no final do estudo nós chegamos, doutor Evangelista, e dissemos realmente uma coisa compensa a outra. E a gente merece toda a atenção a esse novo modelo de fonte. Então, o que eu posso passar de mensagem aqui quando o doutor Éder coloca, Efraim, o que se espera da relação da legislação ou da resolução? O que eu diria para os senhores? O setor elétrico é um ambiente técnico, altamente técnico. Se a legislação não caminhar no sentido de dar uma solução no tempo adequado, nós temos a nossa missão, as associações, os representantes, os agentes, nós temos a missão de construir uma solução técnica das mais adequadas possíveis. Essa casa tem como criar um ambiente de recepção da geração distribuída, sem prejudicar o seu crescimento, mas dentro de um ambiente de sustentabilidade. Essa casa já mostrou, o setor elétrico é um setor pujante, o regulamento do setor elétrico foi aprovado por
várias agências de rating do mundo. Nós temos para mais de 800 bilhões de investimentos desde a criação da agência de energia elétrica. Então, nós temos credenciais para isso. O setor é um setor extremamente pujante. As associações são muito bem preparadas, que nos possibilitam ter um diálogo propositivo, mas um diálogo, sobretudo, pensando na floresta e não na árvore, né? E que eu acredito que é 100% possível a gente avançar em todas as propostas que aqui eu escutei, né? Eu acho que dificilmente a gente viu uma fonte e uma geração de energia tão democrática quanto a geração distribuída, né? Alguns colegas pensam diferente, mas eu entendo, se eu fosse nominar a geração distribuída, eu diria que ela é uma das fontes mais democráticas do setor elétrico brasileiro hoje. Então, merece a atenção da agência, merece a atenção deste relator, e vocês podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando em conjunto para criar, se não vir uma legislação, ouvindo uma legislação para que nós venhamos a regular, nós tenhamos aí o aprimoramento da 482 no sentido de propiciar um ambiente adequado para a geração distribuída. Espero, evangelista, que eu tenha conseguido responder as perguntas dentro da apresentação, mas continuo à disposição para, caso seja necessário, a gente continuar. Eu acho que eu vou aprender aqui a cancelar a minha apresentação. Pronto, aprendi. Perfeito. Obrigado, doutor Efraim. Ótima, deu para ver toda a apresentação. Ela é bem diferente do que a gente viu há um ano atrás, né? Na verdade, não é que ela é diferente, tem uma outra abordagem, o que é natural, porque as ideias evoluem, os valores mudam, e aos poucos a gente vai evoluindo e chegando a um termo comum entre todos. A parte que eu mais gostei foi a parte de subsídios, que realmente é uma parte que desperta bastante paixão também, né? Eu só trocaria a dúvida se ele é muito ou pouco, não faria essa pergunta se é muito ou pouco, nem mesmo se é adequado, muito menos se é justo, mas eu faria a pergunta se é necessário. Eu acho que o subsídio hoje ele tem falta um porém ali, que é a isonomia, é o que todo o mercado pede do subsídio, é um tratamento isonômico, né? É claro que nós, como fontes renováveis, podemos perguntar, será que é necessário incentivar as fontes fósseis? Será que é necessário ainda incentivar carvão? Será que é necessário a conta CCC de diesel? Com certeza as empresas que trabalham nesse setor diriam que sim. Por isso que tem que se discutir bastante, cada um tem a sua posição. Eu acho que o mundo inteiro está indo para energias renováveis, né? Está migrando, está tendo a transição para energias renováveis, e o Brasil não pode ficar de fora nos próximos 20, 30, 50 anos. Nós temos que pensar a médio e longo prazo e literalmente promover essa transição para as fontes renováveis e pensar do ponto de vista isonômico. Acho que subsídio ou incentivo, que eu acho que é uma palavra mais adequada, ele tem que ter começo, meio e fim. E ele tem que ser dado para quem está começando, né? Não para quem já está aí há mais de 50 anos. Mas, passando a palavra seguinte, agora passo para o deputado Gil Pereira para continuar, para fazer suas explanações. Por favor, deputado. Quero parabenizar, né, doutor Efraim, né, por essa aula, né, essa sensibilidade. Carlos, o nosso país é muito rico, né, doutor Efraim? E o sol nasceu para todos. Como o senhor falou, é a energia mais democrática, que o sol nasceu para todos. E a região mais pobre, né, menos desenvolvida, diria assim, do nosso país, justamente começa aqui no norte, Minas, Jequitinhonha, e pega o Nordeste todo. Então, realmente, fazer dessa democracia do sol para fazer equidade social, né? Não só o sol, né, o vento no nosso Ceará aí, que é muito forte, né, Joaquim? Então, realmente é uma potência. Nós temos a água, o rio, né, a hidráulica. Temos também a biomassa. Só que em Minas Gerais nós temos 1.800.000 hectares plantados de eucalipto. Quer dizer, é uma energia também renovável, forte, para, né, que a gente possa, essa energia a solar e eólica, né, principalmente, ela não é constante, mas podemos
com a hidráulica e com a biomassa, né, completar ela. E o gás também, né, o biogás. Mas eu conto com a sensibilidade, como o doutor Efraim colocou aí. Eu acho que a gente tem que, né, avançar. O Congresso tem um papel muito importante, né, a Câmara e o Senado. Né, da nossa parte aqui em Minas, nós colocamos que precisamos, né, avançar, porque temos essa possibilidade de gerar essa energia barata. Né, o doutor Efraim colocou muito bem, né, a tarifação é muito alta, mas o custo da energia é barato para a gente produzir e que a gente vai gerar, né, nas regiões deprimidas, principalmente, né, qualificação de mão de obra, exportar para os outros estados essa energia limpa. Né? Minas Gerais, que fica aí, se eu citou o senador Rodrigo Pacheco, e eu, né, falei muito desse tema com ele, com o senador Carlos Viana e com o senador Anastasia também. Quer dizer, toda energia que passa no país, quer dizer, ela tem que passar por Minas Gerais. Né? Agora nós estamos tendo esse linhão lá de Igaporã 3 até aqui Presidente Juscelino, são 1.164 quilômetros de linhão, uma subestação grande lá na cidade de Janaúba. Né? Vai ter outro linhão que sai lá de Bom Jesus da Lapa, que vai até Janaúba, Pirapora, Vaz da Palma. Outro linhão que sai lá do Goiás, Lusiânia e Água Linda também. Então, Minas Gerais, né, precisamos desenvolver a questão da bateria, que eu acho que é importante também, e aqui nós estamos no centro do país, para que a gente possa incluir na pauta essa questão, né, das baterias, que vai mudar o contexto todo. Né? Eu tenho certeza que, né, a acessibilidade da ANEEL, para que a gente possa criar esse marco regulatório que possa atender a todos. Né? Volto a falar, né, há uma pressão muito grande da distribuidora, porque as coisas, né, avançaram com muita mais celeridade que a própria EPE, né, a ONS, a ANEEL. Aqui não vai nenhuma crítica. Né, a classe política, né, não sabia que esse gráfico que o senhor mostrou aí, graças a Deus, é o gráfico que está crescendo. Né, igual o coronavírus que vai cair, não, se Deus quiser vai cair logo. Né? Esse gráfico vai só crescendo. Né? Tem um estudo aí que nós vamos ter até 2050 90 gigas de energia solar no nosso país. 30 anos, eu já estou com a idade mais avançada, mas 30 anos passa muito rápido, né? E eu tenho certeza que essa arrancada agora de 2020 a 2030 vai ser muito rápido. Então, sobre a condução aí do nosso Casa Evangelista, que tem trabalhado muito no nosso país, né? A Marina, que é craque aí na questão jurídica, né? O doutor Joaquim Rolim também, que tem essa experiência, né, mais com eólica e também solar, né? E o doutor Heber fez as colocações muito, muito pertinentes. Então, doutor Efraim, eu quero, passando essa pandemia, vamos ver se lá no mês de agosto, quero fazer uma visita para o senhor pessoalmente para discutir a questão também, né, não só da GD, mas a questão das linhas de transmissões. Minas Gerais já está com um bom problema, essa subestação já está subdimensionada, era no início dela, 2015, quando teve o leilão que a ANEEL colocou, era para a gente ter 500 megas só de energia solar, Carlos, em Minas Gerais. Hoje nós já estamos com 3,5 GB e já solicitamos, né, já está na programação da EPE e da ONS, mais dois reatores, que vai ser instalado em 2021 e 2022, que vai passar para 8,5 GB. E já tem demanda de 20 GB, né, só aqui na nossa região, no norte de Minas. Então, é um bom problema, né, para ser discutido, mas precisamos aí realmente, né, da ANEEL com essa regulamentação, que realmente é muito importante. Eu tenho certeza que o Congresso, né, está tendo esse papel importante e quero colocar à disposição do senhor, né, e da BGD, para que a gente possa, né, com muita cautela, mas também com prazo
que nós temos em 2021 para acertar e realmente a gente continuar gerando de emprego, gerando muita expectativa para essa nova geração que está formando, que está vindo aí e que eu acho que vai dar muitas oportunidades de emprego de qualidade. Muito obrigado, deputado Gil. Parabéns pelas suas colocações e nunca é demais lembrar, parabéns todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido há anos no setor de energias renováveis, no estado de Minas e no Brasil. Eu queria passar agora a palavra para o Joaquim Rolim. Ok. Primeiramente, parabenizar a todos pelo alto nível das apresentações, dos debates, em especial ao diretor-relator da revisão da 482, doutor Efraim, pela vamos dizer, acolhida que ele tem dado ao tema, pelas palavras que ele externalizou aqui de ser favorável, sim, a verificar quais os atributos da AGD. Especificamente no tema do desenvolvimento, o que podemos fazer para o desenvolvimento da geração distribuída, eu citaria que primeiro aspecto é esse que já foi falado pela doutora Marina, temos previsibilidade. Segundo, a gente tem muito a crescer, é uma fonte que emprega demais, quer dizer, há entidades que citam 30 empregos por megawatt instalado, outras entidades citam 43 empregos, como fala o Sebrae, que é um grande parceiro do nosso setor. Então, 43 empregos por megawatt nessa época de pandemia é um motor enorme que nós temos para contribuir nesse processo de retomada. E especificamente citando lá nossa região norte, que o doutor Efraim conhece bem mais do que eu, aliás, né, porque ele é de lá. Então, eu diria o seguinte, que nós temos lá a estimativa de 100 mil consumidores que precisarão ser atendidos com fontes geração off-grid. Então, nós temos lá, eu diria que um campo espetacular para desenvolvimento da energia híbrida com baterias. Então, isso a gente sabe que tem um programa aí no Nascedouro, mas a gente espera que a ANEEL possa apoiar esse programa, incentivar, porque eu vou dar só um número aqui. Quando eu trabalhei lá no Acre, nós pagávamos energia térmica a R$ 1.200 o megawatt-hora. R$ 1.200 o megawatt-hora. O consumidor pagava, vamos supor, 600. Então, 600 era de subsídio à geração térmica. Se pegarmos esse subsídio e transformarmos em um incentivo para o consumidor da região norte do país, meu amigo, a estimativa são de 100 mil consumidores off-grid isolados na região norte do país, nos estados todos da região norte. Se nós pegássemos, seria uma oportunidade espetacular para se instalar a geração solar, talvez híbrida com diesel, onde não for possível, mas reduziria. No Acre se consumia, na minha época lá, 150 mil litros de óleo diesel por dia. Nós pudemos fazer um programa espetacular para a Amazônia, os estados da Amazônia, incentivando o consumidor, que hoje é a região do país onde se tem menos consumidor gerando sua própria energia. Mas, obviamente, que gostaria de ouvir o doutor Efraim se ele tem, vamos dizer assim, atração por essa ideia, ou se pode a Terra estar mais avançada e eu não esteja sabendo. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Muito bom. Vou passar a palavra agora para a doutora Marina Meyer. Doutor Efraim, não foi à toa que eu disse que o senhor vai tratar esse assunto como um filho. Joaquim Rolim já disse que o senhor acolheu muito bem o tema. A geração distribuída é um sucesso. Outro dia, conversando com uma grande amiga que cuida da parte de agropecuária, a gente tem aquele lema, né, que o agro é pop. Eu tenho certeza que a geração distribuída pode se tornar popular, já está se tornando popular, né? Não é à toa que ela está presente em 83% dos municípios. A ABGD tem feito um papel muito importante, como todas as outras associações. O deputado Gil Pereira luta incansavelmente há anos por regras benéficas, pela inserção social através da geração distribuída, né, deputado? Importantíssimo destacar também o papel do Walter Abreu, nosso diretor regional em Janaúba, que foi o município que mais gerou emprego e renda nos 2 últimos anos, e graças à energia solar fotovoltaica. A gente entende, doutor Efraim, que a gente tem que ter, sim, uma remuneração adequada do fio. Então, conte com a BGD tem estudos
magníficos. O Carlos Evangelista está conduzindo isso junto com o Eber, para a gente apresentar para vocês, para a gente andar lado a lado da agência e fazer essa transição da revisão da 482 de uma maneira segura juridicamente. Eu recebo diariamente diversas ligações, não apenas de associados da BGD, mas pessoas do Brasil inteiro. E a palavra segurança jurídica está em todas as ligações. A gente ter a certeza de ter essa previsibilidade da manutenção dos contratos. Outra questão importantíssima, manutenção do sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos. Todo mundo me pergunta, Marina, mas a gente vai perder os 25 anos? Então, eu levo essa pergunta para o senhor também, doutor Efraim. E, por último, o senhor comentou aqui que, recentemente, o senador Rodrigo Pacheco, que, por coincidência, meu amigo, foi meu vizinho de prédio aqui em Belo Horizonte, que eu admiro muito, esteve com o senhor recentemente falando de problemas de conexão na geração distribuída, né? A gente tem que trazer esse assunto à tona também, porque é uma maneira de uniformizar as regras, né, do processo de conexão dentro dessa revisão da geração distribuída da 482, especificamente falando da conexão em Minas Gerais. A gente tem um entendimento diferenciado por parte da CEMIG, então determinadas regras que podem, sim, ser mais uniformizadas, mais claras, né, e trazer isso para o nível de discussão da agência, sim. Já conversamos com o próprio Carlos Matar, que sempre nos acolhe muito bem. Agradeço muito toda a equipe do senhor e queria também deixar essa pergunta aí, por que a gente não poderia trazer uma uniformização para os processos de conexão? Determinadas distribuidoras exigem algumas regras que não estão previstas legalmente na 482 e nem nas alterações posteriores, pela 687, pela 786. Como tratar desse assunto também na revisão da 482 do ano que vem? Muito obrigada, e é isso aí. Obrigado, doutora Marina. Bons comentários. Vou passar agora para o Eber, para fazer os comentários sobre a pergunta colocada. Eu queria agradecer ao doutor Efraim pelas respostas e fazer um pedido, como elogiou o deputado Gil Pereira a respeito da sensibilidade do doutor Efraim e a parte da agência também, que nos mantivesse informados, como já tem feito, né, assim, desse modo, sobre o processo de convergência. Essa eu acho que é uma percepção particular, não sei se o presidente Carlos e demais colegas têm essa percepção também, mas a respeito do timing e do processo de convergência. Dado o avançado positivo, né, e para o positivo diálogo que nós estamos tendo, não só nessa, mas em outras reuniões, eu acho que seria muito menos desgastante, muito mais eficaz, intensificarmos essa convergência e tentarmos ajustar os pontos. O que me preocupa são algumas, às vezes por falta até, e não aqui, né, nessa reunião, mas às vezes por falta ou por excesso de ansiedade, alguns deslocamentos de iniciativas, alguns ruídos, algumas coisas, e nós temos um caminho de interesse comum. Então, a gente vê, claro, que alguns parlamentares um pouco mais rígidos a determinado tipo de texto ou defesa, no geral, muitos deles flexíveis, a palavra energia renovável, energia limpa, ela é bem aceita. Quando se fala do agro, então, isso ficou explícito lá atrás por questão de fechamento de bloco pela FPA. Então, enfim, o agro briga nos centavos aí, enfim, e vamos ter acomodação de contrato do agro no que vem. Então, tem muita coisa boa, acho que a gente chegou num momento muito longe e potenciais desgastes seriam terríveis, fariam a gente voltar a casa. Então, essa insistência que já há predisposição do doutor Efraim, de a gente entender quando que vai ser o momento de convergência para não ser surpreendido, de repente, com um texto que passe 2 ou 3 comissões e não haja discussão de plenário, quando você vai ver, já estão tentando articular para passar na Câmara, e aí pronto, aí gera o que gerou agora um recurso aos 45 do segundo, para que ele retornasse e tivesse mais qualidade de discussão na plenária do Senado, que, aliás, até fazer menção, reconhecendo, foi um trabalho que a BGD, junto com a Enel, fizeram, influenciaram positivamente. De que modo? Colocando o conteúdo à disposição e sensibilizando parlamentares. Mas isso é desgastante. Então, eu tenho certeza que a agência acompanha esse caminho de diálogo, né, com essa intensidade, com essa amplitude. E se nós pudéssemos nos comprometer de entender esse ponto de convergência, nos anteciparmos, ainda mais agora que vai apresentar o novo Código Brasileiro de Energia Elétrica, é um texto pesado, extenso, né, que nós seguíssemos interagindo e saíssemos aí amigos da pandemia, amigos do marco legal do setor elétrico e tudo isso mais. É só esse meu pedido. Obrigado, doutor Efraim, mais uma vez.
Obrigado, Weber. Nós estamos aqui com 1h15. Eu vou fazer mais uma colocação antes de nós fazermos as considerações finais. Eu queria até me desculpar com vocês, todos vocês fizeram excelentes comentários, gostaria até de trabalhar mais, debater mais sobre isso, é que a gente não tem tempo útil, né? Gostei bastante da apresentação do Dr. Efraim, eu não o conheço pessoalmente, né? Acho que só rapidamente lá na ANEEL algumas vezes, mas ficou claro que conhece o tema, incentiva o debate, não se furtou a rapidamente aceitar participar conosco aqui nessa webinar e outros que eu tenho acompanhado, e principalmente olha o setor com diferentes perspectivas. Eu acho que esse tipo de debate é super importante porque envolve diferentes setores da sociedade. Não é um assunto fácil porque realmente algumas decisões são conflituosas e tentar conciliar diferentes interesses não é fácil, realmente é bastante complicado. Eu acho que a gente caminhou muito do ano passado para este ano aqui, mesmo apesar da pandemia, mas tem uma grande luta aí pela frente, que nós todos sabemos. O Weber é um companheiro de batalha lá em Brasília, está sempre à frente da infantaria, nas duas casas, conversando, mostrando, quase que corpo a corpo, falando com todas as lideranças e mostrando as vantagens do setor. Eu acho que esse é um trabalho que muitas pessoas chamam de democracia. E a gente tem que exercer a democracia, não ficar só no discurso, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Existem diferentes perspectivas, diferentes opiniões, diferentes colocações, conhecimentos, às vezes maior profundidade ou menor profundidade, mas o que todos querem, no final, é o desenvolvimento do setor e o progresso do país. Eu tenho certeza que, quanto a esse tema, de uma maneira geral, assim, todos nós estamos remando na mesma direção. Para começar, para fazer a última colocação, antes de nós partirmos para as considerações finais. Opa! Eu posso fazer uma pergunta aqui para o doutor Efraim já na reta final? Claro, deputado, fica à vontade. Doutor Efraim, quer dizer, nós temos um projeto chamado Projeto Jaíba, né, aqui no norte de Minas, é um maior projeto, são 45 mil hectares. E aí, às vezes, esse projeto é da Codevas com o governo do Estado, né, uma empresa chamada Rural Minas. E aí, né, ele colocou até o Walter abriu aí, lá são 5 hectares irrigados para cada pequeno, mini produtor mesmo. E aí o Walter teve uma ideia de fazer uma parceria com essas pessoas, de colocar uma planta lá de 75 kVA e para dar uma renda de R$600, R$1.200 para a pessoa desses 5 hectares. Pois bem, lá ainda, 130 mil hectares é uma matrícula só. Aí já está instalada lá uns 10 empresários, microempresários já colocaram. Aí o que a CEMIG fala? Não, a ANEEL fala que tem que ser uma matrícula só. Quer dizer, a gente podia colocar aí 200 mil plantazinhas, micro de 75 kVA, gerando renda para essas pessoas. Elas vão plantar e vão cuidar dessa mini usina solar, micro usina solar, e ganhar esse rendimento. Quer dizer, é o ganha-ganha. E a CEMIG fala, não, o que a ANEEL fala, joga para cima da ANEEL. Então, eu queria saber se, eu vou marcar uma audiência com o senhor, se pode, nesse sentido, dividir, só citando o questão Jaíba, que é 130 mil hectares, e só está aceitando uma única planta de 75 kVA, já que nós temos 2.400 produtores lá. Então, é saber da ANEEL se ela pode, junto com a CEMIG, achar um caminho para que todos possam ter essa micro planta de 75 kVA. Obrigado. Doutor Carlos Evangelista, posso aqui posicionar? Deputado, com relação a esse ponto, não me parece muito razoável o posicionamento da CEMIG. Naturalmente, é um fato concreto, é um caso concreto em que, até na sua fala inicial, aí de caso seja possível a sua vinda aqui em Brasília, eu diria que assim que as coisas melhorarem nesse efeito de pandemia, eu estou como acompanhamento, como o diretor que acompanha a questão dos resultados da CEMIG e já tem uma previsão de estar indo aí na CEMIG. Então, caso a gente não consiga, o senhor vindo aqui,
passou um pouquinho o momento que Brasília ainda está vivenciando. Ontem mesmo a gente estava com os nossos hospitais todos lotados aqui, né? Mas passou, a gente vai dar um pulo aí e a gente vai dar uma atenção bem especial, ainda mais sobre um projeto igual esse que o senhor acaba de citar, que ele não tem uma finalidade somente comercial, muito menos uma finalidade diferente da que não seja social. Então, eu tenho certeza que a agência ela tem toda a sensibilidade do mundo para casos como o que o senhor acaba de apresentar. Então, não tenha dúvida que a nossa ida aí, a gente consegue, e o Evangelista e a Marina já citou, Matar é mineiro, né? O nosso superintendente é mineiro. Então, deve um pouco mais a Minas ainda. Então, a gente, com certeza, a gente vai dar uma atenção toda especial. A gente sabe a dificuldade que a gente está tendo e a gente compreende a questão das questões comerciais. A gente está enfrentando, e não é só em Minas Gerais, não. Minas Gerais eclodiu mais rápido porque Minas Gerais despontou rapidamente por uma questão do incentivo de ICMS, por toda uma vocação ainda maior do que o próprio Brasil já tem, né? Mas a gente está experimentando isso em todo o Brasil, é algo muito novo, explodiu, foi muito rápido, e é o que eu falei lá no início, a gente está precisando de pernas para poder acabar com isso. A questão de você querer defender o seu pirão não é tirando o direito dos outros, né? Então, a gente tem condições de construir aí um equilíbrio bem interessante. E já para também, partindo aqui, já que a gente está para os finalmente, eu diria que nessa fala do Weber, eu toco um projeto térmico que é a descontratação das térmicas do país, né? E foi colocado pelo Rolim, a gente tem térmica com CVU acima de R$ 1.500, deputado. Então, eu toco um projeto aqui junto com a Abrajet, da gente tentar uma descontratação que seja viável para o consumidor, né? O setor elétrico precisa de térmica, precisa, mas são térmicas contratadas lá atrás. E o que a gente fez? A gente, como o assunto é muito palpitante, a gente desenvolveu uma tese de toda sexta-feira, Evangelista. A gente senta com o pessoal das térmicas. Toda sexta-feira o meu gabinete está com as térmicas para um nivelamento, para um avanço de projeto de lei, enfim. Então, eu estou saindo agora de uma licença paternidade e a gente vai estabelecer também com relação a esse tema, que é um dos temas mais palpitantes, que também está no meu gabinete, é a 482, a gente vai tentar estabelecer uma agenda semanal com as principais associações, no sentido de a gente ter uma convergência no que a gente vai trabalhar, juntamente com o que está no Congresso Nacional. Eu vou falar para vocês o que é o meu medo com relação a todas essas leis. Leis com temas muito complexos, em que abrange muito mais do que 10, 20, 30 temas. A gente sabe da dificuldade, e o deputado Gil sabe como é que é passar uma lei que trata de mamando a caducando, né? Então, vai ferir vários interesses, tipo assim, requer muita discussão. Então, eu acho que é muito salutar que a gente tenha essa agenda propositiva, ANEEL, associações, até poder a gente ter um fórum menor, mas ao mesmo tempo bem qualificado, parte do Congresso, para a gente ir avançando com essa questão da regulamentação e chegar num bom senso, tomar uma decisão, que nem diz o nosso deputado Gil, uma decisão serena que consiga equilibrar todos os interesses. O interesse da dona Maria, do seu João, que não vai ter, mas o interesse também do seu José, do seu Carlos, que também vai ter a AGD. Então, a gente consegue criar esse mecanismo. Então, logo, logo, a gente vai estar falando com a BGD, a Absolar, com todos os envolvidos, para que nós possamos ter um encontro semanal para resolver essa questão que o Éder colocou. Um nivelamento. Toda semana a gente tem um nivelamento para não ter bola cruzada no meio do caminho e a gente ser surpreendido com novidades. Se for para ter novidades, a novidade sai desse grupo, essa novidade é construída nesse grupo, de tal forma que a gente consiga imprimir transparência, no mínimo, semanalmente. Então, esse é um compromisso que eu falo com os senhores. Por quê? Porque, quer queira, quer não, a gente não pode deixar essa insegurança também. Não sai nem resolução, não sai lei, não. Então, é salutar que a gente consiga construir algo
que seja bom para o setor, que seja bom para o setor elétrico e que seja bom para todos que estão envolvidos no tema. Doutor Efraim, queria aproveitar para agradecer, então, o seu compromisso, né, o compromisso do senhor com isso, avisar e retificar que o INEL, junto à BGD, o INEL mais recente, a BGD tradicionalmente bem estabelecida e a maior associação em direção distribuída de outras formas, e junto já com outras entidades estatais, nós aí agora comunicar ao senhor como é positivo esse encontro. Já viemos discutindo, inclusive com outras entidades de outros estados, e eu acho que esse é o momento, então, que convergiu. Então, aceitamos de imediato e estamos à disposição, e muito obrigado pelo convite. Acho que esse é um caminho fantástico dessa live, dessa reunião aqui. Agradeço. Então, dando continuidade, então, como a gente já está com 1h30, eu vou pedir para vocês as considerações finais. Então, vou agradecer já a participação de todos vocês e todas as pessoas que nos acompanharam. Nós chegamos até 200 e poucas pessoas, está um pouco menos agora. Vou agradecer aqui na ordem que eu estou vendo aqui no vídeo, né? A doutora Marina Meyer, que tanto tem contribuído para o setor de geração distribuída no Brasil já há anos, ajudando as empresas em tudo que se refere à assistência jurídica e regulatória do setor. Doutora Marina Meyer, que também é diretora jurídica da BGD. Agradecer ao deputado Gil Pereira, eu o conheci, se não me engano, em 2015. Por acaso, sentei ao seu lado, aí nós nos apresentamos. Desde então, aí eu fui conhecer todo o trabalho que antes de 2015 o senhor já fazia no setor de energias renováveis. Obrigado pela presença, agradeço bastante. Agradecer a presença do Dr. Efraim da Cruz, pelo excelente trabalho que assumiu uma relatoria, assim, falando popularmente, pegando fogo, mas não se furtou de enfrentar o problema. E eu acho muito salutar a gente manter todos os canais abertos. Várias vezes nós fomos recebidos na ANEEL, muitas vezes discordamos sobre algum tema, outras vezes concordamos com vários temas, mas sempre teve o canal aberto para nós discutirmos com a maior transparência possível. Mesmo às vezes que a gente não concordava em nada, mas a gente discutia e debatia como tem que ser feito. Agradecer também a presença do Joaquim Rolim, acho que eu o conheci em 2015 também, ou 2014, fomos sempre muito bem recebidos no estado do Ceará, nos acolheu diversos fóruns e congressos que nós promovemos lá no estado do Ceará, com apoio do Sindenergia, apoio da FIEC, apoio e empenho pessoal até de Joaquim Rolim, atualmente é conselheiro eleito pelo voto da BGD. Muito obrigado também pela sua presença, suas colocações, Joaquim. E também agradecer aqui, não menos importante, mas é que está aqui embaixo na minha tela, o Heber, que eu já conheço já há 2 ou 3 anos, um batalhador, né? Trabalha muito, muito lá em Brasília, pro bono, pela BGD, defendendo os interesses da classe, defendendo os interesses do setor elétrico brasileiro. Eu acho que discussões como esta e várias outras que ocorrem, ou aqui, ou webinar, ou que seja, ou mesmo presencialmente em Brasília, onde for, são sempre muito salutares para o setor, porque o objetivo final que todos aqui querem é não olhar só para o próprio umbigo, como foi colocado aqui, mas olhar para o setor como um todo. Todos nós trabalhamos pelo benefício do país. A gente quer o que for melhor para o Brasil. E, é claro, com interesses conflitantes, não é fácil, essas discussões levam algum tempo, a gente precisa resolver isso rapidamente, que não pode se esperar para sempre. A gente tem que resolver as coisas rapidamente e a gente torce para que neste semestre, nesse segundo semestre, a gente resolva, a gente consiga, pelo menos, parcialmente aprovar as propostas que foram colocadas lá no projeto. Tem várias leis, tem mais de 100 PLs propostos, alguns muito populistas. Nós que temos um pouquinho mais de idade já conhecemos o resultado disso, alguns derrotistas que só pensam no seu próprio setor. Nós não somos favoráveis nem a PLs populistas, nem a PLs derrotistas, ou que só olham o seu setor. Nós somos favoráveis ao que seja melhor para o país. É isso que a gente vai estar sempre apoiando. Então, vou passar para as considerações finais. Eu tinha uma última colocação, mas, na verdade, já foi até colocado por vocês. Eu pedi os principais pontos que devem ser contemplados, né, no novo marco regulatório, ou mesmo na própria revisão da ANEEL, que o doutor Efraim já falou que ficou postergado, entre aspas, para o primeiro semestre do ano que vem, pelos motivos que foram explicados aqui, que nós já conhecemos. Então, pediria para vocês fazerem as suas considerações finais. Eu vou procurar manter a mesma ordem que nós iniciamos, só para manter a isonomia,
né? Então, eu pediria para o doutor Efraim Cruz, começando fazendo suas considerações finais, aí, uns 3 minutos cada um, por favor. Doutor Evangelista, primeiro agradecer a presença da ANEEL estar aqui podendo falar com um público tão seleto e tão qualificado e que acredita na causa de geração distribuída. Agradecer ao deputado Gil Pereira pelo empenho e o trabalho desenvolvido pelo setor elétrico, agradecer a doutora Marina Meyer, o doutor Rolim, doutor Éder, e dizer para cada um dos senhores que essa casa ela continua aberta, sempre estará aberta, é uma casa do diálogo, né? A gente preza por alguns valores, e esses valores eles são marcos, são pedras sólidas dessa casa, e eu diria que o diálogo é um dos principais deles. A gente preza pela previsibilidade, preza pela segurança jurídica, mas o diálogo é que nos permite chegar a construções que sejam, por mais que não haja, às vezes, uma convergência de entendimento, mas nos permite previsibilidade na tomada de decisão. O diálogo ele é fundamental para tudo. Então, desde já me coloco à disposição como relator dessa matéria. É uma matéria realmente palpitante, mas eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a bom termo. Então, agradeço aí a cada um dos senhores e a ABGD pela oportunidade de estar falando com esse público que, com certeza, a gente vai chegar aí a um bom consenso aí no final dessa resolução ou, quem sabe, num projeto de lei. Muito obrigado. Deputado Gil, o senhor, por favor. Deputado Som, por favor. Carlos, está ouvindo agora? Sim. Queria também, da mesma forma, né, parabenizar você, Carlos, por por esse público qualificado. Eu sou mais um entusiasta, né, dessa paixão de energias renováveis, e o presidente Agostinho Patrus me colocou aqui como presidente da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. É uma área, né, cara para nós mineiros. Parabenizar, né, a nossa Marina também, que é uma craque, e sempre a gente está discutindo. E ontem eu estive com o secretário de Estado da Fazenda, depois eu quero falar sobre esse tema com ela. Parabéns, Marina, pelo sistema. O Weber, né, parabéns, né, pela sua qualificação, pelo seu trabalho também a nível de Brasil. Né, o Rolim, que a gente também tive o prazer de ir lá no Ceará encontrar, né, e aprender muito, né, com os cearenses, que são, né, muito inteligentes. E doutor Efraim, né, saiu um craque e entrou outro craque. Né, o nosso Rodrigo Lippe realmente é uma pessoa que eu prezo muito, né, mineiro também, de Juiz de Fora, então só está rodeado de mineiro. Então, uma pessoa, né, da mais alta qualificação técnica também, né, igual o senhor, não menos qualificado, não menos gentil e generoso como ele. Eu tenho certeza que esse papel da ANEEL, né, sempre foi muito importante, agora mais importante ainda com essa inovação tecnológica, né, de energias renováveis, principalmente a solar, que deu esse boom e vai continuar. Então, eu quero deixar aí também, por último, uma solicitação ou uma sugestão, né, depois que essa pandemia passar aí, tiver a vacina, que pudesse ter pelo menos 5 encontros, e aqui eu já convido para Minas Gerais ser o primeiro, para que a ANEEL possa vir aqui, junto com a BGD, né, a Bisolar, enfim, todas as entidades, para que possa conhecer a realidade, eu sei que já conhece bem, mas a realidade do Sudeste, a realidade do Norte, a realidade do Centro-Oeste, né, do Nordeste e do Sul do Brasil. Eu acho que cada um tem uma realidade, é um país, né, continental. Eu acho que esse entretenimento, né, essa visão que a ANEEL já tem do Brasil, mas se pudesse fazer reuniões nessas 5 regiões do Brasil, né, capitaneada pela
a BGD aí, eu acho que é muito importante, né, trazer mais para perto, né, embora, né, os deputados federais, os senadores já fazem isso, que é seu dever, mas para trazer para perto. Então fica aberto o convite aí para que a Assembleia Legislativa possa patrocinar, né, a região Sudeste, para que a gente possa discutir aqui mais vezes. Mais uma vez, parabéns, Carlos, né, e muito obrigado, e parabéns a todos que estão participando também. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Muito bem lembrado, realmente os encontros são fundamentais. Até aproveitando para lembrar, nós temos um encontro agora, né, da região Norte. O Fórum da Região Norte vai ser online por causa da quarentena, dia 23, 24 e 25 de setembro. E lembrar novamente também que nós estamos lá com o nosso site, quem quiser pode baixar o e-book da BGD sobre geração distribuída. São dois, esse inteiramente sobre geração distribuída e outro feito em parceria com a Tribuce sobre aspectos jurídicos da geração distribuída. Então, eu queria passar a palavra agora para o Joaquim Rolim. Presidente, obrigado. E, mais uma vez, agradecer essa importante oportunidade, um debate de altíssimo nível, e citar que as propostas que eu relatei aqui, focando em basicamente duas, porque existem também muitas outras, que são o estudo, que foi muito bem recebido pelo nosso diretor-relator, um estudo estratégico pela ANEEL, e o segundo é que só passamos a cobrar pelos da rede quando tivermos o valor correto a ser cobrado, a partir de pelo menos 5% de uso da rede, ou de parte de penetração, e com o valor justo e a data justa, ou seja, tudo calculado com os atributos, como foi colocado pelo diretor, doutor Efraim, a quem eu cumprimento. Parabenizar o Estado de Minas, através do deputado Gil Pereira, que está lá na frente, a gente fica aqui olhando o Ceará, mas vê que está bem longe, mas é um prazer, uma satisfação sempre interagir com os nossos amigos de Minas. Citar que essas nossas propostas são agraciadas também pela AGBGD, então, vamos dizer assim, não são propostas do Ceará especificamente, mas são propostas bem depuradas. Por quê? Nós temos aqui o Conselho de Consumidor de Energia Elétrica do Ceará participando, temos a Federação da Indústria participando, das indústrias que são consumidores de energia, nós temos o Sindicato das Empresas do Setor, nós temos a ABGD, nós temos a Câmara Setorial de Energia Renovável do Ceará, que é formada por entidades, a maioria delas governamentais, entidade de classe, então são muito bem depuradas e já foram, vamos dizer assim, referendadas pelo nosso presidente, pela ABGD. Mas a gente queria, nesse momento, simplesmente agradecer ao Weber, a doutora Marina também, que fizemos um debate aqui, ao meu ver, muito consistente e muito bem conduzido. Então, muito obrigado a todos. A gente tem tentado uma parceria também com a USP, calculando, nos ajudando nos cálculos das nossas propostas. Então, muito obrigado e vamos em frente aí. E o pedido final, para encerrar, vamos deixar o bebê crescer. A geração distribuída é apenas um bebê no Brasil que ainda está em fase de crescimento. E parabenizar o pai aí, o novo pai, que é o doutor Efraim, pela paternidade aí, parabéns e que cresça com paz e saúde, assim como a geração distribuída. Um abraço. Muito obrigado, Joaquim Rolim. Um prazer estar aqui com você novamente. Passaria agora a palavra para a doutora Marina Meia, com suas considerações finais. Eu quero só agradecer e falar que eu fiquei muito feliz hoje em saber, em conhecer o doutor Efraim, não conhecia ele pessoalmente, virtualmente, à distância, só de ouvir falar de outros amigos também tão importantes e queridos como o senhor, doutor Efraim, como o doutor Gustavo Demarque, que é advogado, meu amigo, me ensinou muita coisa que eu sei hoje no direito de energia e é um grande amigo, inclusive fez ótimas referências do senhor, mas não te conhecia. Fico feliz em fazer essa consideração aí da geração distribuída ser trazida para um colo de um pai que vai cuidar muito bem da geração distribuída, como um filho mesmo. A gente tem que lutar pela geração distribuída no Brasil. E eu acho que a gente tem que, inclusive, encarar essa pandemia que veio para ensinar para a gente muita coisa. A gente já tá mudado, né? O mundo já mudou, as pessoas já mudaram, o relacionamento interpessoal já mudou. Se as pessoas, se as entidades, os órgãos, o governo, as associações não encararem o novo jeito de ver o mundo com boas parcerias,
eu acho que nada vai funcionar daqui para frente. Então, conte com a BGD para fazer uma ótima parceria nesse processo de revisão, de uma maneira segura, com previsibilidade, com manutenção dos contratos. Conte com o deputado Gil Pereira, conte com a nossa Minas Gerais, que é referência em geração distribuída, conte com o Inel, do nosso Weber, conte com o Joaquim Rolim, lá no Ceará. E eu acho que essas parcerias têm que ser incentivadas, sim. É uma coisa que, inclusive, a BGD sempre primou por isso, né, Carlos? Boas parcerias, por isso que é uma associação hoje de sucesso, e fico muito feliz em saber que a gente está com o processo de uma revisão aí bem conduzido e sendo criado, inclusive, esse grupo de trabalho. Conte conosco aí para essas reuniões quando for o momento correto de acontecer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marina, por suas palavras. Vou passar agora para o final, o Deleuze. O Weber sempre fica para o final, mas há uma vantagem isso, Weber, porque todos já falaram, você consegue condensar e aí dar suas opiniões. Por favor, as suas considerações no final. Mas eu nem reclamo, porque eu sei o meu lugar na fila aqui, todos os colegas estão antes, eu cheguei depois no setor, não posso reclamar, eu sou o final mesmo. E já estou participando, que é uma vantagem. Queria agradecer a agência, na figura do doutor Efraim, que está representando institucionalmente, e dizer o seguinte, doutor Efraim, não tem momento melhor e maneira melhor de encerrar essa webinar, que foi grande, que foi muito proveitoso, de altíssima qualidade, escutando o senhor, que é agora uma materialização de um desejo, como comentou a doutora Marina, do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa, que é recente, mas que trabalha em composição, em sinergia, junto com a BGD, já conhecida associação. Nós sempre acreditávamos que esse processo de convergência em algum momento ia acontecer, e eu acho que a partir de hoje ele se materializa. Então, do nosso lado fica um dever de casa, de levar e complementar os conteúdos e ficar à disposição para uma pauta bem positiva, bem eficaz. Então, é isso. Só agradecimentos realmente a todos, e desejo que seja o melhor pai de Brasília e região, viu, doutor Efraim? Saúde ao nosso pequeno Efraim. Muito obrigado, Weber. Obrigado pelas suas colocações e palavras. E agora, para encerrar, eu só peço as considerações finais, né, do doutor Efraim, nosso convidado, pai novo, né, pai recentemente, e relator da revisão da Resolução 482 da ANEEL. Por favor, suas palavras finais, aí a gente encerra. Doutor Carlos Evangelista, só a nossa palavra final aqui é só de agradecimento. Agradecimento à BGD pela oportunidade de estarmos aqui falando com cada um dos senhores e com esse público de agentes que atuam diretamente na área de geração distribuída, e de continuar reafirmando o compromisso dessa casa de estar dialogando com vocês e com as demais associações para que nós possamos construir um caminho sustentável, mas, sobretudo, um caminho de desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que a gente vai poder, com certeza, Rolim, fazer com que esse bebê cresça e, sobretudo, cresça com equilíbrio, com sustentabilidade e desenvolvendo a nossa indústria, que esse é o ponto mais importante que o nosso país precisa. Nosso país precisa de emprego, precisa de desenvolvimento, precisa de uma economia pujante, e o regulador ele tem uma missão de ser vetor de desenvolvimento, ser o vetor de segurança jurídica para que nós possamos propiciar investimentos no nosso país. Agora, mais do que nunca, o setor de energia, o setor elétrico brasileiro, ele tem papel fundamental nesse ambiente de pós-crise. Então, eu acredito que essa casa vai responder à altura. Nós temos uma equipe técnica extremamente fantástica, deputado Gil. Essa casa é dotada, eu diria para o senhor que eu já frequento Brasília há algum tempo, mas depois de 2018 que eu cheguei nessa casa, eu não imaginava o tamanho da capacidade técnica da ANEEL. E não é à toa que a ANEEL recebeu aí no seu regulamento do setor elétrico nota top, a gente chama de AAA, da Standard Poor's, da Fitch, da Moody's, o que nos coloca não num patamar alto, mas nos coloca num patamar de responsabilidade e obrigação com cada um dos brasileiros e com a nossa economia. Então, agradeço ao doutor Carlos Evangelista e a cada um dos senhores aqui por estar contribuindo com esse debate, enriquecendo o debate, enriquecendo o diálogo, e eu não tenho dúvidas que nós vamos avançar e vamos entregar um produto que a sociedade espera.
Então, agradeço ao Dr. Carlos Evangelista, à BGD e, em nome da ANEEL, os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado, doutor Efraim. Obrigado a todos vocês. Me despeço aqui. Sucesso para todos vocês, sucesso para nós e para o nosso país. Muito obrigado.